Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, aquilo que me pode dar esperança. Essa é a fala de Jeremias, né? Em Lamentações, livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, quando ele está lamentando diante de Deus tudo aquilo que vem acontecendo à nação de Israel na época do exílio e o grande sofrimento que tanto ele como o profeta, quanto o povo vem sentindo. Quando a gente fala em sofrimento, a gente precisa lembrar, né, que nós passamos por muitos e muitos momentos de sofrimento na nossa vida. Às vezes são momentos mais curtos, às vezes são momentos mais longos e às vezes são momentos que parecem que não vão terminar, parece que vão ficar eternamente. Ou então, pior ainda, que o final desse sofrimento é somente o fim de alguma coisa. Por exemplo, o fim de um casamento. Às vezes um casamento que foi prejudicado por uma atitude de infidelidade de um dos cônjuges, às vezes um casamento que foi prejudicado por um convívio matrimonial que não está de acordo com a palavra de Deus, às vezes esse casamento ele se transforma num sofrimento muito grande. E como hoje em dia o mais fácil quando eu não gosto do meu emprego é pedir as contas e ir trabalhar em outro lugar, quando mais fácil é quando eu não gosto da maneira como um amigo me trata, é mais fácil eu romper a amizade ou me afastar dessa pessoa mesmo sem romper a amizade, extinguir o contato, extinguir o convívio com essa pessoa. Muitas vezes num casamento parece que a solução mais fácil também é essa. Eu vou me afastar do meu cônjuge, eu vou separar do meu cônjuge, eu vou recomeçar a minha vida, porque eu não quero mais esse sofrimento. E não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que o casamento, ele nos torna uma só carne com a pessoa com quem nós casamos. E a Bíblia, ela fala muito para o homem, né, e também para a mulher, mas usa a figura do homem dizendo que ele deve ser fiel à mulher da sua mocidade. E não só fiel no sentido de não trair, mas fiel nos princípios, fiel no cuidado, fiel em trazer segurança para essa mulher. Mas existem momentos em que o casamento ele parece que vai de mal a pior, e principalmente quando acontece alguma coisa do tipo que eu citei, às vezes uma traição, às vezes um convívio desordenado, segundo a Bíblia, um convívio desconfortável, e às vezes a esperança no casamento ela acaba deixando de existir. Quando nós casamos e alguém disse ninguém casa pensando em vou separar. Hoje em dia a gente vê muito as pessoas namorando e indo morar junto para ver se vai dar certo, para depois casar. É uma situação interessante, porque no momento que eu vou morar junto com alguém, eu me torno uma só carne com essa pessoa. Na verdade, quando eu passo a ter uma intimidade sexual, eu passo a ser uma só carne com essa pessoa. Mas se daqui a pouco eu não gostar, eu separo. Agora, o mais problemático, o mais triste, é que isso muitas vezes acontece em um casamento de anos e às vezes um casamento que já tem frutos, ou seja, que já tem filhos. E parece que a esperança ela se extingue e a única opção é realmente separar. Por isso eu trago aqui a fala de Jeremias, né? Capítulo 3 do livro de Lamentações, não do livro de Jeremias, do livro de Lamentações, verso 21, quando ele diz: quero trazer à memória o que me dá esperança, o que pode me dar esperança. E o que ele traz à memória, né? O que ele traz à memória? Vamos ler um pouquinho mais adiante aqui. Quando ele diz que quer trazer à memória aquilo que dá esperança, ele cita ali o verso bem conhecido que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e ele termina dizendo: grande é a tua fidelidade. Ele louva o Senhor pela fidelidade do Senhor. E aí ele continua falando, né, das características do Senhor. Por que ele fala isso? Porque como o povo Israel havia experimentado essa fidelidade do Senhor, essas misericórdias se renovando a cada manhã, e como povo, isso fazia parte de uma história que mostrava para Israel a bondade de Deus agindo em favor deles. Por exemplo, se nós formos olhar para o livro de Juízes, quando Gideão é chamado
né? E ele está lá no lugar onde se deveria fazer o vinho ou fazer o azeite, né? Prensar as azeitonas, prensar as uvas, quando ele está lá no lagar malhando trigo, que era o que se fazia na eira e não no lagar, e o anjo vem falar com ele, e ele diz assim, mas onde está o Deus dos nossos antepassados? Por que ele não realiza aqueles milagres, aquelas maravilhas que ele fazia? Então, quando Jeremias fala para o Senhor, na angústia dele, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, ele está falando de quê? Dos grandes feitos do Senhor. E o que isso tem a ver com casamento, Rogério? Veja bem, quando nós temos uma crise no nosso casamento, a última coisa que nós lembramos é que um dia esse casamento foi uma linda história de amor. A última coisa que nós lembramos é isso. E aqui, baseado no que Jeremias está falando em Lamentações, eu preciso lembrar que assim como naquele momento Jeremias estava lamentando a situação de Israel, hoje você pode estar lamentando a situação do seu casamento. E quando Jeremias diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ele está querendo trazer à memória aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez pelo povo de Israel no passado. Agora eu te faço a seguinte pergunta. Quem Deus é para você? O que Deus fez no seu passado? O que Deus fez no seu casamento? Como é que você vai saber essas coisas? Eu, certa vez, aconselhando um marido que estava em crise no casamento dele, eu disse para ele o seguinte, tira um tempo com a tua esposa, com os teus filhos, pega aquelas fotos antigas das viagens, aquelas fotos, sei lá, da época de namoro, da época de noivado, fotos onde as crianças já estavam presentes, mas procura olhar as coisas boas que você viveu no seu casamento, na sua época de noivado, na sua época de namoro. Olha para trás e olha essas coisas boas. Mas não somente olha essas coisas boas, mas olha prestando atenção em como Deus agiu na vida de vocês enquanto casal naquela época. Traga para a tua memória, traga para a memória do teu marido ou da tua esposa aquilo que pode dar esperança de um casamento restaurado, de uma linda história de amor daqui para frente, não o que ficou no passado. Conheço muitas pessoas que se separaram e que parece que não têm boas lembranças dos seus casamentos. Porque nós somos assim. As emoções negativas, elas gravam mais fundo na nossa memória do que as emoções positivas. Uma outra situação comum quando eu lido com casais que estão em crise é perguntar para essas pessoas desde quando essa crise vem acontecendo. Porque sempre a resposta não é de hoje. E uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, com cursos e ministrando com casais e sendo ministrado como casal, né, eu e a minha esposa sendo ministrados como casal, eu entendi, eu aprendi que uma crise ela não acontece do dia para a noite. Uma crise ela vem acontecendo ao longo do tempo, até que um dia chega a gota d'água. Sabe aquela metáfora da gota d'água no copo? A gota d'água faz o copo derramar, faz o copo transbordar. Mas foram milhares de gotas acumulando naquele copo até que ele transbordasse. E quando eu faço a pergunta, o que vocês fizeram para dar manutenção no casamento de vocês durante esse tempo todo? Quando vocês tiveram problemas, vocês procuraram alguma ajuda? Procuraram algum casal amigo, um casal de irmãos? E até bem pouco tempo eu perguntei para um deles, tá, mas cara, se tu me diz que há 10 anos vocês vêm passando por esse tipo de problema e briga, quando vocês procuraram ajuda? Não, nós nunca procuramos. Nunca procuramos. Então, é muito importante dar manutenção ao casamento. Aí talvez você me diga o seguinte, Rogério, por que você não me falou isso 10 anos atrás? Talvez eu não te conhecia, talvez você não me conhecia, talvez não existia essa facilidade que a gente tem hoje, mas hoje existe um remédio, que é trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. O que pode te dar esperança não são simplesmente os momentos bons que você viveu ao lado da pessoa que você ainda ama, porque se você não amasse, você não estava assistindo esse vídeo e não estava tentando melhorar e restaurar o seu casamento. Existiram momentos bons porque Deus, na sua infinita misericórdia, que se renova a cada manhã, ele lhe permitiu, ele proporcionou ter momentos maravilhosos com essa pessoa, com a sua esposa,
com o seu esposo. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Olhe para os bons momentos que você viveu com o seu cônjuge. Lembre que foi uma graça de Deus ter essa pessoa na sua vida. Eu quero também te dizer o seguinte, que na minha experiência, quando um casamento é restaurado, ele sempre é melhor do que antes. Sempre fica melhor do que antes. Quando se tem uma crise no casamento, se tem dor, se tem machucado, se tem uma série de coisas. Mas quando um casamento é restaurado, sempre ele é melhor do que antes. Todas as áreas do casamento são melhores do que antes. Se você tem filhos, mais ainda. Se você tem uma prole com muitos filhos, mais ainda. Por quê? Porque esses filhos vão olhar e vão ver lá o papai e a mamãe se dando bem, como eles nunca tinham visto antes, e eles vão ver Deus agindo na vida de vocês, eles vão querer esse Deus na vida deles também, eles vão respeitar mais o papai, eles vão amar mais a mamãe, e a sua família vai ser fortalecida. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Olhe para Deus no passado do seu casamento. Acredito que Provérbios ou Salmos, eu não lembro bem agora, mas tem um verso que diz assim: enxerga o Senhor em todos os teus caminhos. Acrescento, não só olhando para trás e percebendo o que Deus fez, mas olhando para frente e percebendo o que Deus pode fazer. Seja abençoado em nome de Jesus. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Não tenha receio de compartilhar esse vídeo com algum casal que você sabe que está passando por alguma dificuldade. Faça isso. Distribua nos grupos de WhatsApp da sua igreja. E se você não é um cristão, um crente, mas isso teve algum significado para você, deixa nos comentários, comenta aí, eu não sou crente, não vou em igreja, mas fez sentido para mim isso que o Rogério falou. E se quiser conversar comigo, aí tem os meus contatos, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que Deus restaure o teu casamento se você estiver passando por uma crise, e se você não estiver passando por crise, dê manutenção ao seu casamento, porque ele merece. Deus abençoe.